Caminho de Perfeição, por Santa Teresa de Jesus. Narrado por Acervo Católico. Capítulo 32. Trata destas palavras do Pai Nosso: Fiat voluntas tua sicut in coelo e in terra, e o muito que faz quem diz estas palavras com toda a determinação, e como o Senhor lhe paga bem. Agora que o nosso bom Mestre pediu por nós e nos ensinou a pedir coisa de tanto valor, que encerra em si todas as coisas que cá podemos desejar, e nos fez tão grande mercê como a de nos fazer irmãos seus, vejamos o que ele quer que demos a seu Pai e o que lhe oferece em nosso nome e o que nos pede, pois é de razão que o sirvamos em alguma coisa por tão grandes mercês. Ó bom Jesus, que recebeis tão pouco da nossa parte, como pedis tanto para nós. Sim, que isso que damos, em si é nada para tanto que se deve, e para tão grande Senhor. Mas certo é, Senhor meu, que não nos deixais sem nada, e que damos tudo quanto podemos, se o damos como dizemos. 2. Seja feita a vossa vontade, e como é feita no céu, assim se faça na terra. Bem fizestes, nosso bom Mestre, em fazer esta última petição, para que possamos cumprir aquilo que dais em nosso nome, porque de certo, Senhor, se assim não fora, seria impossível, me parece. Mas fazendo o vosso Pai aquilo que lhe pedis, de nos dar aqui o seu reino, eu sei que vos deixaremos ficar por verdadeiro em dardes o que dais por nós, porque, feita a terra-céu, será possível fazer-se em mim a vossa vontade. Mas sem isto, e em terra tão ruim como a minha, e tão sem fruto, eu não sei, Senhor, como seria possível. É coisa bem grande o que ofereceis. 3. Quando penso nisto, acho graça às pessoas que não ousam pedir trabalhos ao Senhor, pois pensam que logo lhes vão dar. Não falo dos que deixam de o fazer por humildade, parecendo-lhes que não serão capazes de o sofrer, ainda que tenha para mim que, aquele que lhes dá amor para pedir meio tão árduo para lhe mostrar, dar-lhe-á também para os trabalhos. Quereria eu perguntar aos que, por temor de que logo lhes deem, não os pedem, que dizem quando pedem ao Senhor que neles cumpra a sua vontade? Ou será que o dizem só por dizer o que dizem todos, mas não para o fazer? Isto, irmãs, não estaria bem. Olhai que o bom Jesus aparece aqui como nosso embaixador que quis intervir entre nós e seu Pai, e não foi. Pouco à sua custa, não é justo, pois, que, o que ele oferece por nós, o deixemos de fazer, ou então não o digamos. 4. Agora quero apresentar-vos outro caminho. Vede, filhas, isto há de cumprir-se, quer queiramos quer não, e há de fazer-se a sua vontade no céu e na terra, acreditai-me e aceitai o meu parecer e fazei da necessidade virtude. Ó Senhor meu! Que grande dádiva é para mim, que não deixasseis um querer tão ruim como o meu no cumprir-se a vossa vontade. Bendito sejais por sempre e louvem-vos todas as coisas. Seja glorificado o vosso nome para sempre. Que bonito seria, Senhor, se estivesse nas minhas mãos o cumprir, se ou não a vossa vontade. Dou-vos agora a minha livremente, ainda que em tempo de não ver-se livre de interesse, já tenho provas e grande experiência do lucro que há em deixar livremente a minha vontade na vossa. Ó amigas! Com grande lucro há nisto, ou que grande perda se não cumprimos o que dizemos ao Senhor quando lhe dizemos isto no Pai Nosso. 5. Antes de vos dizer o que se ganha, quero declarar-vos o muito que ofereceis, não vades cair depois no engano, dizendo que não o entendestes. Não seja como algumas religiosas que não fazemos se não prometerem, como não o cumprimos, há esta desculpa de dizer que não se entendeu o que se prometia. Bem pode ser porque, dizer que abandonamos a nossa vontade na do outro, parece muito fácil até que, na realidade, se compreende ser a coisa mais difícil que se pode fazer, cumprindo como se deve cumprir. Nem todas as vezes, os prelados nos levam com rigor por nos verem fracos, e, às vezes a fracos e fortes, seguem o mesmo caminho. Aqui não é assim, pois sabe o Senhor o que cada um pode suportar e, a quem vê com coragem, não se detém em cumprir nele a sua vontade. 6. Quero-vos agora avisar e recordar qual é a sua vontade. Não tenhais medo que seja dar-vos riquezas, nem prazeres, nem honras, nem todas estas coisas de cada terra. Não vos quer tão pouco, e tem muito que lhe dais, e vô-lo quer pagar bem, pois ainda em vossa vida vos dá o seu reino. Quereis ver como ele procede com os que lhe dizem isto deveras? Perguntai-o a seu glorioso filho, que lhe o disse quando da oração do horto. Como foi dito com determinação e com toda a vontade, vede como o Pai a cumpriu bem em ele,
no que lhe deu de trabalhos e dores e injúrias e perseguições, de enfim, até que se lhe acabou a vida, com a morte da cruz. Pois vedes aqui, filhas, o que deu aquele a quem mais amava, por onde se entende qual é a sua vontade. Assim, são estes os seus dons neste mundo. Dá conforme ao amor que nos tem, aos que mais ama, dá mais destes dons, já aqueles que menos ama, dá menos, e conforme ao ânimo que vê em cada um e o amor que tem a sua majestade. A quem o amar muito, verá que pode padecer muito por ele, já ao que o amar pouco, pouco. Tenho para mim que a medida de se poder levar cruz grande ou pequena, é a do amor. Assim, irmãs, se o tendes, procurai que não sejam palavras de mero cumprimento as que dizeis a tão grande Senhor, mas esforçai-vos a aceitar o que sua majestade quiser. Porque, se de outra maneira lhe dais a vossa vontade, é mostrar-lhe a joia, ir-lhe a dar e rogar-lhe que a tome, quando estende a mão para nela pegar, torná-la guardar muito bem guardada. 2. Não são zombarias estas que se façam a quem tantas fizeram por nossa causa, que, ainda que não houvesse outro motivo, não é razão que estejamos a zombar já tantas vezes, que não são poucas as que lhe dizemos no Pai Nosso. Demos-lhe a joia de uma vez para sempre, pois tantas tentamos em lhe dar, é verdade que não nos dá primeiro, senão para que lhe demos. Os do mundo já fazem muito se têm de verdade a determinação de cumprir. Mas vós, filhas, dizendo e fazendo, palavras e obras, como de verdade parece que fazemos nós os religiosos, senão que, por vezes, não só procuramos dar a joia, mas pomos-lhe nas mãos, e tornamos-lhe a tirar. Somos repentinamente generosos, e depois tão tacanhos, que, em parte, mais valerá que nos tivéssemos detido em dar. 3. Porque todos os avisos que vos tenho dado neste livro vão dirigidos a este ponto de nos darmos de todo ao Criador, e pôr a nossa vontade na sua, desapegar-nos das criaturas, e já tereis entendido muito que isto nos importa. Nada mais digo, somente direi o motivo porque o nosso bom mestre põe aqui estas sobreditas palavras, como quem sabe quanto ganharemos em prestar este serviço a seu eterno Pai, a fim de nos dispormos para, com muita brevidade, nos vermos com o caminho acabado de andar, e bebendo da água viva da fonte que fica dita. Porque, sem darmos totalmente a nossa vontade ao Senhor para que, em tudo o que nos toca, Ele faça conforme a sua vontade, nunca nos deixará beber dela. Isto é a contemplação, de que me dissestes que escrevesse. E nisto, como já tenho escrito, nenhuma coisa fazemos da nossa parte, nem trabalhamos, nem negociamos, nem nada mais é preciso, porque tudo mais estorva e impede de dizer, fiat voluntas tua. Cumpra-se em mim, Senhor, a vossa vontade de todos os modos e maneiras que vós, Senhor meu, quiserdes. Se quereis com trabalhos, dai-me esforço e venham, se com perseguições, enfermidades e desonras e necessidade, aqui estou, não voltarei o rosto, Pai meu, nem é razão para voltar as costas. Pois vosso Filho deu em nome de todos esta minha vontade, não é razão que fale por minha parte, mas sim me façais vós mercê de me dar o vosso reino para que eu possa fazê-lo, pois ele mo pediu e disponde em mim corno em coisa vossa, conforme a vossa vontade. 11. Ó irmãs minhas, que força tem este dom! Se vai com a determinação com que deve ir, não pode menos do que trazer o Todo-Poderoso a ser um com a nossa baixeza e transformar-nos em si, e fazer uma união do Criador com a criatura. Vede se ficareis bem pagas e se tendes bom mestre, pois, como sabe por onde há de ganhar a amizade de seu Pai, nos ensina como, e com que o havemos de servir. 12. E enquanto mais se vai entendendo pelas obras que não são meras palavras de cumprimento, mais e mais nos chega o Senhor a si, e levanta a alma acima de todas as coisas de cada terra e de si mesma, para habilitar a receber grandes mercês, pois não se farta de nos pagar nesta vida este serviço. Tem-no em tanta conta, que já não sabemos que lhe pedir, e sua majestade nunca se cansa de dar. Porque, não contente de ter feito esta alma uma só coisa consigo por a ter já unido a si mesmo, começa a ter as suas delícias com ela, a descobrir-lhe segredos, a gostar que ela entenda quanto tem ganho e conheça alguma coisa daquilo que ele tem para lhe dar. Faz-lhe ir perdendo estes sentidos exteriores, para que nada ocupe. Isto é arrombamento, e começa a tratar de tanta amizade, que não só a torna a deixar a sua vontade, mas com ela lhe dá a sua, porque apraz ao Senhor, já que trata de tanta amizade, que manda cada um por sua vez, como dizem, e cumprir ele o que ela lhe pede, assim como ela faz o que ele lhe manda, e muito melhor, porque é poderoso e pode quanto quer,
e não deixa de querer. 13. A pobre alma, ainda que queira, não pode fazer como quisera, nem pode nada sem que lhe odeiem. Esta é a sua maior riqueza, ficar tanto mais endividada quanto mais serve a Deus e muitas vezes aflige-se por se ver sujeita a tantos inconvenientes e embaraços e atilhos, como traz consigo o estar no cárcere deste corpo, pois quereria pagar um pouco do que deve. Mas é muito tola em se afligir, porque, ainda que faça tudo quanto está em sua mão, que poderemos nós pagar os que, como digo, nada temos para dar se não o recebermos, mas conhecermos-nos e isto sim podemos, que é dar a nossa vontade, fazê-lo perfeitamente. Tudo mais, para uma alma que o Senhor trouxe até aqui, embaraça, causa dano e não proveito, porque só a humildade é que pode alguma coisa, e esta não adquirida pelo entendimento, mas com uma clara verdade que compreende no momento o que em muito tempo, trabalhando a imaginação, não pudera alcançar acerca do muito nada que somos e do muito que é Deus. 14. Dou-vos este aviso. Não penseis chegar aqui por força e diligências vossas que é por demais, depois, se antes sentis devoção, ficareis frias, mas com simplicidade e humildade que é a que tudo vence, dizer, fiat voluntas tua. Capítulo 33. Trata da grande necessidade que temos de que o Senhor nos dê o que pedimos nestas palavras de Pater Noster, panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Pois, entendendo o bom Jesus, como já disse, que difícil coisa era esta que ele oferece por nós, pois conhece a nossa fraqueza, e que muitas vezes damos a entender que não entendemos qual é a vontade do Senhor, como somos fracos e ele tão piedoso, viu que era mister dar remédio, porque, deixar de dar o que está dado, de maneira nenhuma nos convém, porque nisso está todo o nosso ganho. Mas viu ser dificultoso cumpri-lo, porque dizer a um regalado e rico que é vontade de Deus que tenha conta em moderar a sua mesa, para que comam, ao menos um pouco de pão, outros que morrem de fome, achará 1000 razões para não entender isto, senão a seu propósito, pois, dizer a um murmurador que é a vontade de Deus querer tanto para o seu próximo como para si, não o pode levar com paciência, nem a razão que baste para o entender. Pois, dizer a um religioso habituado à liberdade e a regalo que tem de ter conta em dar bom exemplo, e veja que não é já só com palavras que há de cumprir o que disse com esta palavra, senão que o jurou e prometeu e que é vontade de Deus que cumpra seus votos, e veja que, se dá escândalo, vai muito contra eles, ainda que de todo não os quebrante, que prometeu pobreza, que aguarde sem rodeios, pois isto é o que o Senhor quer, não há meio, ainda agora, de o quererem alguns, que seria, pois, se o Senhor não fizesse o demais com o remédio que deixou, não haveria senão muito poucos que cumprissem esta palavra que por nós disse a seu Pai, fiat voluntas tua. Pois vendo o bom Jesus a necessidade, buscou um meio admirável por onde nos mostrou o máximo de amor que nos tema e, em seu nome e no de seus irmãos, fez esta petição: o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, Senhor. Entendamos, irmãs, por amor de Deus, isto que pede o nosso bom Mestre, que nos vai a vida em não passar de corrida sobre isto, e tende em muito pouco que haveis dado, pois tanto haveis de receber. 2. Parece-me agora a mim, salvo outro melhor parecer, que, vendo o bom Jesus o que por nós tinha dado, e a grande dificuldade que havia como está dito por sermos nós tais como somos e tão inclinados a coisas baixas e de tão pouco amor e ânimo, era mister vermos o seu para despertarmos, e isto não urna vez, mas cada dia, aqui se deve ter determinado a ficar conosco. E, como era coisa tão grave e de tanta importância, quis que nos viesse da mão do Eterno Pai. Porque, ainda que sabia que o que ele fizesse na terra o faria Deus no céu e o teria por bom, pois são uma mesma coisa e a sua vontade e a de seu Pai uma só, era tanta a humildade do bom Jesus, que quis como que pedir licença, porque já sabia que era amado do Pai e que nele se deleitava. Bem entendeu que pedia mais nisto do que tinha pedido em tudo mais, porque já sabia a morte que lhe haviam de dar, e as desonras e afrontas que havia de padecer. 3. Pois, que pai haveria, Senhor, que tendo-nos dado seu filho, e tal filho, e pondo-o em tal estado, quisesse consentir que ficasse entre nós a padecer de novo cada dia? Por certo, nenhum, Senhor, a não ser o vosso, de bem sabeis a quem pedis. Ó! Valha-me Deus! Que grande amor o do Filho, e que grande amor o do Pai! Ainda não me espanto tanto do bom Jesus, porque como já tinha dito fiat voluntas tua, tinha o de cumprir como quem é. Sim, que não é como nós, pois, como a conhece, cumpre-a amando-nos como a si,
e assim andava a buscar como cumprir este mandamento com maior perfeição, embora fosse à sua custa. Mas vós, Pai eterno, como consentistes? Como quereis ver cada dia em tão ruins mãos o vosso filho? Já que uma vez quisestes que o estivesse e o consentistes, bem vedes como lhe pagaram. Como pode a vossa piedade, cada dia, ver as injúrias que lhe fazem? E quantas não se hão de hoje fazer a este santíssimo sacramento? Quantas mãos inimigas suas não o há de ver o Pai? Que desacatos o deste hereges? 4. Ó Senhor eterno! Como aceitais tal petição? Como o consentis? Não vejais o seu amor, que a troco de fazer perfeitamente a vossa vontade e de a fazer por nós, se deixará fazer em pedaços cada dia. É de vós, Senhor meu, o olhar a isto, já que a vosso Filho nada se lhe põe diante, porque há de ser todo o nosso bem à sua custa? Porque a tudo se cala e não sabe falar por si, senão por nós? Pois, não haverá quem fale por este amantíssimo Cordeiro? Tenho reparado que só nesta petição duplica as palavras, porque diz: primeiro e pede que lhe deis este pão de cada dia, e torna a dizer: dai-no-lo hoje, Senhor. Põe-se também diante de seu Pai, como a dizer-lhe, já que uma vez nolo deu para que morresse por nós, que já é nosso, não nolo torne a tirar, mas o deixe servir, cada dia, até se acabar o mundo, que isto vos enterneça o coração, filhas minhas, para amar o vosso esposo. Não há escravo que, de boa vontade, diga que o é, e o bom Jesus parece que se honra disso. 5. Ó Eterno Pai! Muito merece esta humildade. Com que tesouro compraremos o vosso Filho? Vendê-lo, já sabemos que por 30 dinheiros, mas para o comprar, não há preço que baste. Como se faz aqui uma sé coisa conosco pela parte que tem de nossa natureza e, como Senhor da sua vontade, lembra a seu Pai, pois que é sua, que nola pode dar. E assim diz, o pão nosso. Não faz diferença entre si e nós, mas nós fazemo-la entre nós e ele, para não nos darmos cada dia por sua majestade. Capítulo 34. Prossegue na mesma matéria. É muito útil para depois de se ter recebido o Santíssimo Sacramento. Nesta petição, de cada dia, parece dizer que é para sempre. Estando eu a pensar por que razão, depois do Senhor ter dito a cada dia, tornou a dizer-nos dai hoje, Senhor, pareceu-me a mim que, o ele ser nosso cada dia, é porque o possuímos aqui na terra e o possuiremos também no céu, se nos aproveitarmos bem da sua companhia, pois não fica conosco para outra coisa senão para nos ajudar e sustentar e animar a fazer esta vontade que já dissemos se cumpre em nós. 2. O dizer hoje, me parece que é para um dia, isto é, enquanto durar o mundo, e não mais. E é bem na verdade um só dia. Quanto aos desventurados que se condenam e não o gozarão na outra, não é por culpa do Senhor se deixam vencer, pois ele não os deixa de animar até ao fim da batalha. Não terão assim com que se desculpar nem de que se queixar do Pai, por lhe ter tomado na melhor altura. E assim lhe disse seu filho, que pois não é mais que um dia, lhe deixe passar em servidão, e que sua majestade já nolo deu e enviou ao mundo só por sua vontade, que ele quer agora por sua própria vontade não nos desamparar, mas ficar-se aqui conosco para a maior glória de seus amigos e pena dos seus inimigos. Que agora novamente não pede mais que hoje ao dar-nos este pão sacratíssimo, sua majestade nolo deu para sempre, como já disse, este mantimento emanado à humanidade, que o achamos como queremos, e, a não ser por nossa culpa, não morreremos de fome, pois, de todos os modos e maneiras que a alma quiser comer, achará no Santíssimo Sacramento sabor e consolação. Não há necessidade, nem trabalho, nem perseguição que não seja fácil de passar, se começamos a saborear os seus. 3. Pedi, filhas, juntamente com este Senhor ao Pai, que vos deixe hoje a vosso esposo, que não vos vejais neste mundo sem ele. Já basta, para temperar tão grande contentamento, ficar tão escondido nestes acidentes de pão e vinho, que é farto tormento para quem não tem outra coisa que amar, nem outro consolo, mas suplicai-lhe que não vos falte, e vos dê a disposição necessária para o receber dignamente. 4. De outro pão, não tenhais cuidado, vós as que mui deveras vos entregastes à vontade de Deus, lhes digo, neste tempo de oração, tratai de coisas mais importantes, que outro tempo há para trabalhar e ganhar de comer. Mas com cuidado, não cureis em tempo algum de gastar nisso o pensamento, senão que trabalhe o corpo,
pois bem é que procurei sustentar-vos, e descanse a alma. Deixai este cuidado, como longamente ficou dito a vosso esposo, ele o terá sempre. 5. É como se um criado entra a servir, tem conta em contentar em tudo seu senhor. Mas este está obrigado a dar de comer ao servo enquanto está em sua casa e o serve, salvo se é tão pobre que não tem para si nem para ele. Aqui não se dá isto, e será sempre rico e poderoso. Pois, não seria bonito andar o criado pedindo de comer, pois sabe que seu amo tem cuidado de lhe dar e o há de ter. Com razão lhe dirá que se ocupe ele em o servir e em como o há de contentar por andar com o cuidado ocupado naquilo em que não o devia ter, não faz coisa com coisa. Assim pois, irmãs, tenha quem quiser cuidado de pedir esse pão, quanto a nós, peçamos ao Pai Eterno que mereçamos receber o nosso pão celestial de modo que, embora os olhos do corpo não se possam deleitar em o ver por estar encoberto, ele se descubra aos da alma e se lhe dê a conhecer, pois é outro mantimento de contentos e regalos, e sustenta a vida. 6. Pensais que não é mantimento ainda mesmo para estes corpos, este manjar santíssimo, e grande medicina até para males corporais? Eu sei que o é, e conheço uma pessoa de grandes enfermidades que, estando muitas vezes com fortes dores, como com a mão se lhe tiravam e ficava boa de todo. Isto era muito de ordinário e de males muito conhecidos, que não se podiam fingir, a meu parecer. E porque as maravilhas que faz este santíssimo pão nos que dignamente o recebem são muito notórias, não digo muitas das que poderia dizer desta pessoa, que digo que o podia saber, e sei que não é mentira. Mas a esta tinha-lhe o Senhor dado fé tão viva que, quando ouvia alguém dizer que quisera ter vivido no tempo em que Cristo, nosso bem, andava no mundo, ria-se dentro de si, parecendo-lhe que, tendo-o tão verdadeiramente no Santíssimo Sacramento como então, que mais se lhes dava? 7. Mas sei desta pessoa que durante muitos anos, embora não fosse muito perfeita, quando comungava, procurava reforçar a fé, nem mais nem menos do que se visse com os olhos corporais entrar em sua pousada, Senhor, e, como cria verdadeiramente que este Senhor entrava na sua pobre pousada, se desocupava de todas as coisas exteriores tanto quanto lhe era possível, e entrava com ele. Procurava recolher os sentidos, para que todos entendessem tão grande bem, digo, não embaraçassem a lui para o conhecer. Considerava-se a seus pés e chorava com a Madalena nem mais nem menos que se o vira com os olhos corporais em casa de fariseu, pois, embora não sentisse devoção, a fé lhe dizia que ele estava, realmente. 8. Porque, se não nos queremos fazer parvos e cegar o entendimento, não há que duvidar que isto não é representação da imaginação, como quando consideramos o Senhor na cruz, ou noutros passos da paixão, que representamos em nós o que se passou. Isto passa-se agora e é inteira verdade, e não há para que o ir buscar a outra parte mais longe, mas, visto que sabei-me que, enquanto o calor natural não consome os acidentes do pão, este conosco o bom Jesus, cheguemo-nos a ele. Pois, se quando andava no mundo só o tocar suas vestes sarava os enfermos, como duvidar, se tema fé, que faça milagres estando tão dentro de mim, e que nos dará o que lhe pedirmos, pois está em nossa casa. E não costuma sua majestade pagar mal a pousada, quando lhe dão boa hospedagem. 9. Se vos dá pena ou não o ver com os olhos corporais, olhai que não nos convém, uma coisa é vê-lo glorificado e outra quando andava pelo mundo. Não haveria quem o sofresse com este nosso fraco natural, nem haveria mundo, nem quem quisesse parar nele. Porque, ao ver esta verdade eterna, ver-se-ia ser mentira e engano todas as coisas de que fazemos caso cá na terra. E vendo tão grande majestade, como ousaria uma pecadorazinha como eu, que tanto tenho ofendido, estar tão perto dele? Debaixo das aparências daquele pão está mais acessível, porque, se o rei se disfarça parece que nada se nos daria de conversar com ele sem tantas cerimônias e respeitos, parece estar obrigado a sofrê-lo, pois se disfarçou. Quem ousar aproximar-se tão indignamente, com tanta tibieza, com tantas imperfeições? 10. Como não sabemos o que pedimos, e como viu bem melhor a sua sabedoria. Porque, aqueles a quem vê que se hão de aproveitar de sua presença, ele se descobre que, ainda que o não vejam com os olhos corporais, tem muitos meios de se mostrar à alma por grandes sentimentos interiores e por diversas vias. Ficai-vos com ele de boa vontade, não percais tão boa ocasião de negociar, como é a hora depois de ter comungado. Se a obediência, irmãs, vos mandar outra coisa, procurai deixar a alma com o Senhor, porque,
se logo levais o pensamento a outra coisa e não fazeis caso, nem tendes em conta quem está dentro de vós, como se há de dar a conhecer? Esta, pois, é boa ocasião para que vos ensine o nosso Mestre, e para ouvirmos e lhe beijarmos os pés por nos ter querido ensinar, e suplicar-lhe que não se vá. 11. Se havemos de pedir isto, olhando para uma imagem de Cristo que estamos a ver, tolice me parece deixar a própria pessoa a fim de olhar para um seu retrato. Não o seria, de facto, se tivéssemos um retrato de uma pessoa a quem quiséssemos muito, e a própria pessoa nos viesse ver, deixar de falar com ela e ter toda a conversação com o seu retrato? Sabeis quando isso é muito bom, e coisa em que muito me deleito. Quando está ausente a mesma pessoa ou nos quer dar a entender, por meio de muita aridez, que o está, é grande consolo ver uma imagem de quem amamos com tanta razão. Para todos os lados que volvêssemos os olhos, a quisera eu ver. Em que melhor coisa, nem mais aprazível à vista, os poderemos empregar, do que em aquele que tanto nos ama e tem, em si, todos os bem? Desventurados estes hereges que perderam, por sua culpa, esta consolação, além de outras. 12. Mas acabando de receber o Senhor, pois tendes a própria pessoa diante de vós, procurai cerrar os olhos do corpo e abri-los da alma, e olhai para o vosso coração, eu vos digo, e outra vez o digo e muitas o quereria dizer, que, se tomais este costume todas as vezes que comungardes, e procurardes ter tal consciência que vos seja lícito gozar a miúde deste bem, não vem tão disfarçado que, como já disse, de muitas maneiras não se dê a conhecer conforme ao desejo que temos de o ver, e tanto podeis desejar, que de todo se vos descubra. 13. Mas, se não fazemos caso dele, e ao recebê-lo, nos vamos com ele buscar outras coisas mais baixas, que há de fazer? Há de nos trazer a força para que vejamos que se nos quer dar a conhecer? Não. Que não o trataram assim tão bem quando se deixou ver por todos a descoberto e dizia claramente quem era, pois muito poucos foram os que nele acreditaram. E assim, já muita misericórdia nos faz a todos, querendo Sua Majestade entendamos ser Ele que está no Santíssimo Sacramento. Mas que o veja descoberto, e comunicar suas grandezas e dar seus tesouros, não quer senão aqueles a quem entende que muito desejam, porque estes são seus verdadeiros amigos. Que eu vos digo, quem não o for, e não o chegar a receber como tal, tendo feito o que está em si, que nunca o importune para que se lhe dê a conhecer. Não vê chegar a hora de ter cumprido com o que manda a Igreja, e logo se vai da sua casa e procura afastá-lo de si. E assim este tal, com outros negócios, ocupações e embaraços do mundo, parece que o mais cedo possível, se dá pressa a que não lhe ocupe a casa o senhor dela. Capítulo 35. Acaba a matéria começada com uma exclamação ao Pai Eterno. Tenho me alongado tanto nisto, embora também tenha falado na oração de recolhimento, do muito que importa este entrarmos a sós com Deus, por ser coisa tão importante. E quando não comungardes, filhas, e ouvirdes missa, podeis comungar espiritualmente, que é de grandíssimo proveito, e fazer depois o mesmo de vos recolherdes em vós, que assim se imprime muito o amor deste Senhor. Porque, quando nos preparamos para receber, jamais deixa de dar, por muitas maneiras que não entendemos. É chegarmos-nos ao fogo que, ainda que seja muito grande, se estáis desviadas e escondeis as mãos, mal vos podeis aquecer, conquanto dê mais calor do que estando onde não haja fogo. Mas outra coisa é queremos-nos chegar a ele, que se a alma está disposta, digo, com desejo de perder o frio, e se estiver ali um pouco, fica por muitas horas com calor. 2. Olhai pois, irmãs, se ao princípio não vos achardes bem, e poderá ser, porque o demônio, sabendo o grande dano que daqui lhe advém, vos fará sentir aperto de coração e tristeza, dar-vos a entender que achais mais devoção em outras coisas e aqui menos, crede-me, não deixeis este modo, aqui provará o Senhor quanto lhe quereis. Lembrai-vos que há poucas almas que o acompanhem e o sigam nos seus trabalhos, passemos alguma coisa por ele, que Sua Majestade nolo pagará. E lembrai-vos também de quantas pessoas haverá que, não só não querem estar com ele, mas com grosseria o expulsam de si. Pois, alguma coisa temos de passar para que entenda que temos desejo de o ver. E pois tudo sofre e sofrerá para achar uma só alma que o receba e tenha em si com amor, seja esta a vossa, porque, a não haver nenhuma, com razão não lhe consentiria o Pai Eterno ficar conosco. Mas é tão amigo de amigos e tão senhor de seus servos que, vendo a vontade de seu filho,
não o quer estorvar em obra tão excelente e onde tão perfeitamente mostra o amor que tem a seu Pai. 3. Pois, Pai Santo, que estais nos céus, já que o quereis e aceitais, e claro está que não havieis de negar coisa que tanto bem nos faz, alguém deve haver, como disse a princípio, que fale por vosso Filho, pois que ele nunca se defendeu. Sejamos nós, filhas, ainda que seja atrevimento, sendo como somos, mas confiadas em que o Senhor nos manda pedir, achegadas a esta obediência, em nome do bom Jesus, supliquemos a Sua Majestade que, fazendo aos pecadores tão grande benefício como este, nenhuma coisa lhe ficou por fazer, queira a sua piedade e se sirva de por remédio para que não seja tão maltratado. E, pois, seu Santo Filho nos dá um meio tão bom para que o possamos oferecer em sacrifício muitas vezes, valha-nos tão precioso dom para que não vá avante tão grandíssima mal e desacatos, como se fazem nos lugares onde havia este Santíssimo Sacramento entre os luteranos, destruídas as igrejas, perdidos tantos sacerdotes, tirados os sacramentos. 4. Pois, que é isto, meu Senhor e meu Deus? Ou dai fim ao mundo, ou ponde remédio a tão gravíssimos males, não há coração que o sofra, ainda dos que somos maus. Suplico-vos, Pai eterno, não queirais mais sofrê-lo, atalhai este fogo, Senhor, pois o podeis, se quiserdes. Vede que ainda está no mundo o vosso Filho, por respeito para com ele, cessem coisas tão feias e abomináveis e sujas, por sua formosura e limpeza, não merece estar onde há coisas semelhantes. Não o façais por amor de nós, Senhor, que não o merecemos, fai-ei-o por amor a vosso Filho. Suplicar-vos que não esteja conosco, não ousamos pedir, que seria de nós? Se alguma coisa vos aplaca, é termos cá tal penhor. E pois algum meio há de haver, Senhor meu, ponha-o a vossa majestade. 5. Ó meu Deus! Quem puder importunar-vos muito, e ter-vos servido muito para poder-vos pedir tão grande mercê em paga de meus serviços, pois não deixais nenhum sem paga. Mas nada tenho feito por vós, Senhor, antes sou eu porventura quem vos tenho irritado de modo a que, por meus pecados, sobrevenham tantos males. Pois que hei de fazer, Criador meu, se não apresentar-vos este pão sacratíssimo, e, ainda que nolo destes, tornar-vô-lo a dar e suplico-vos pelos méritos de vosso Filho, me façais esta mercê, pois ele por tantos modos a tem merecido? Fazei, Senhor, que se acalme este mar. Não andes sempre em tamanha tempestade a nave da Igreja. E salvai-nos, Senhor meu, que perecemos. Capítulo 36. Trata destas palavras do Pai Nosso, dimite nobis debita nostra. 1. Vendo pois o nosso bom Mestre que, com este manjar celestial, tudo nos é fácil, a não ser por nossa culpa, e que podemos cumprir bem o que dissemos ao Pai, que se faça em nós a sua vontade, diz-lhe agora que nos perdoe as nossas culpas, pois nós também perdoamos. E assim, prosseguindo-te a oração que nos ensina, diz estas palavras, e perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. 2. Reparemos, irmãs, que não disse como perdoaremos, para nos dar a entender que, quem pede um dom tão grande como o passado, e já pôs a sua vontade na de Deus, isto já deve ter feito e assim diz. Como nós perdoamos. Assim, quem deveras tiver dito ao Senhor esta palavra, seja feita a vossa vontade, tudo isto há de ter feito, ao menos com a determinação. Vede aqui como os santos se alegravam com as injúrias e perseguições, porque tinham assim alguma coisa a apresentar ao Senhor quando lhe pediam. Que fará uma tão pobre como eu, que tão pouco tenha tido a perdoar e tanto que se perdoe? Coisa é esta, irmãs, para olharmos muito a ela, uma coisa tão grave e de tanta importância como é o perdoar-nos nosso Senhor as nossas culpas que mereciam fogo eterno, se nos perdoem com coisa tão pequena como é o nós perdoarmos. E ainda destas pequenezes tenho tão pouco a oferecer, que a troco de nada me haveis de perdoar, Senhor. Aqui, tem lugar a vossa misericórdia. Bendito sejais vós, por me sofrerdes a tuim tão pobre que, falando o vosso Filho em nome de todos nós, sendo eu tal como sou e tão pobre de haveres, tenho de me pôr fora da conta. 3. Mas, Senhor meu, haverá pessoas que me tenham feito companhia e não hajam entendido isto? Se as houver, em vosso nome lhes peço que se lembrem disto e não façam caso de umas coisitas a que chamam agravos, parece que fazemos como as crianças, casas de palhinhas, com estes pontos de honra. Ó! Valha-me Deus, irmãs!
Se entendêssemos que coisa é a honra, e em que está perder a honra. Agora não falo convosco, pois grande mal seria não terdes já isto como entendido, mas comigo, no tempo em que me prezei de ter honra sem entender o que era, ia na pelgada de toda a gente. Ó! De quantas coisas senti agravo, das quais agora tenho vergonha e não era eu ainda das que muito olhavam a estes pontos, mas errava no ponto principal, porque não olhava nem fazia caso da honra que traz consigo algum proveito, porque está é a que dá proveito à alma. E que bem disse quem disse que honra e proveito não podiam andar juntos, embora não sei se foi a este propósito. E assim é, ao pé da letra, porque proveito da alma e isto a que o mundo chama honra, nunca se podem juntar. Coisa de espantar é como o mundo anda ao revés. Bendito seja o Senhor que nos tirou dele. 4. Mas olhai, irmãs, que o demônio não nos tem esquecidas. Também nos conventos inventa suas honras e põe leis, as quais elevam e abaixam indignidades como as do mundo. Os letrados devem andar conforme as suas letras, que isto não o sei, quem chegou a ler teologia não lhe há de baixar a ler filosofia, porque é um ponto de honra, e esta está em que há de subir e não baixar. E, mesmo que ele o mandasse à obediência, o teria por agravo e não faltaria quem pugnasse por ele dizendo que a afronta. E logo o demônio descobre razões, e até na lei de Deus parece ter razão. E, entre nós, a que foi prioresa há de ficar inabilitada para outro ofício mais baixo, um olhar a que é mais antiga, e isto não se esquece, e ainda às vezes nos parece merecermos por isso, porque assim manda a ordem. 5. É caso para rir, ou antes com mais razão, para chorar. Sim, porque não manda a ordem que não tenhamos humildade, manda que haja conserto. Mas não hei de eu estar tão consertada em coisas de minha estima que tenha tanto cuidado neste ponto da regra como de outras coisas dela que, talvez guardemos imperfeitamente, não esteja toda a nossa perfeição em aguardar nisto, outras olharão por mim, se eu me descuidar. Porém o caso é que somos tão inclinadas a subir, que mesmo sabendo que não subiremos por aqui ao céu, não queremos baixar. Ó Senhor, Senhor! Não sois vós o nosso modelo e mestre? Sim, por certo. Pois, em que esteve a vossa honra, orador nosso? Não a perdestes, por certo, em ser humilhado até a morte. Não, Senhor, senão que a ganhastes para todos. 6. Ó! Por amor de Deus, irmãs! Temos perdido o caminho, porque vai errado desde o princípio, e praz a Deus não se perca alguma alma por guardar estes negros pontos de honra, sem entenderem que está a honra. E depois chegaremos até a pensar que temos feito muito se perdoamos unia coisita destas, que nem era agravo, nem injúria, nem nada, e tal como quem tem feito algo, viremos pedir ao Senhor que nos perdoe, pois temos perdoado. Dai-nos, meu Deus, a entender que não nos entendemos, e que estamos com as mãos vazias, e perdoai-nos vós por vossa misericórdia. Que em verdade, Senhor, eu não vejo coisa alguma, pois todas as coisas se acabam e o castigo não tem fim, que mereça pôr-se diante de vós para nos fazerdes tão grande mercê, a não ser por amor de quem vô-lo pede. 7. Mas, quanto deve ser estimado pelo Senhor este amar-nos uns aos outros? Jesus teria podido apresentar outras coisas a seu Pai, e dizer, perdoai-nos, Senhor, porque fazemos muita penitência, ou porque rezamos muito ou jejuamos, e deixamos tudo por vós, e vos amamos muito. Também não disse, porque perderíamos por vós a vida, e, como digo, outras coisas que poderia dizer, mas disse somente, porque perdoamos. Porventura o disse porque, como nos conhece por tão amigos desta negra honra e sabe que é a coisa mais difícil de alcançar de nós, viu ser a mais agradável a seu Pai e assim a oferece da nossa parte. Efeitos que deixa o bom espírito. 1. Mas tende muito em conta, irmãs, em que diz, como perdoamos, como de coisa já feita, como já disse. E adverti muito nisto, quando uma alma, a quem Deus faz mercê das coisas que disse na oração de contemplação perfeita, não sai muito determinada a perdoar qualquer injúria, por grave que seja, não estas ninharias a que chamam injúrias e, quando se oferece ocasião, não o põe por obra, não há muito que fiar da sua oração. A alma que Deus chega assim em oração tão subida, essas coisas não chegam, nem a ela se lhe dá mais ser estimada ou não. Não digo bem, que muita mais pena dá a honra do que a desonra, e o muito folgar com descanso, do que os trabalhos.
Porque, quando deveras o Senhor lhe deu aqui o seu reino, ela já não o quer neste mundo, para mais subidamente reinar, entende ser este o verdadeiro caminho, pois já viu, por experiência, o grande lucro que daqui lhe advém, e quanto adianta uma alma em padecer por Deus. Porque, só por maravilha, é que Sua Majestade chega a fazer tão grandes regalos, senão a pessoas que tenham passado de boa vontade muitos trabalhos por ele. Porque, como disse em outra parte deste livro, são grandes os trabalhos dos contemplativos, e assim procura o Senhor gente experimentada. 2. Entendei, pois, irmãs, que, como estes já entenderam o que tudo é, em coisas que passam não se detém muito. Se, num primeiro movimento, lhes dá pena uma grande injúria e trabalho, ainda bem o não sentiram, quando acode por outra parte a razão, que parece levantar bandeira em seu favor, e deixa quase aniquilada aquela pena com o gozo que lhes dá o ver que o Senhor lhes pôs nas mãos meios de poderem em um dia ganhar mais mercês e favores perpétuos perante Sua Majestade, do que poderiam talvez ganhar em 10 anos de trabalhos que quisessem tomar por sua vontade. Isto é muito habitual, ao que eu entendo, pois tenho tratado com muitos contemplativos, e sei de certeza que se passam assim as coisas. Tal como outros apreciam ouro e joias, apreciam eles os trabalhos e os desejam, porque entenderam que estes os hão de fazer ricos. 3. Nestas pessoas está muito longe qualquer estima de si própria em coisa alguma, gostam que entendam seus pecados e de os dizer quando veem que são estimadas. Assim acontece a respeito da sua linhagem, pois já sabem que no reino, que não terá fim, nada hão de ganhar por aqui. Se acaso estimassem ser de boa estirpe, seria só quando fosse preciso para mais servir a Deus, quando assim não é, pesa-lhes o serem tidos em mais do que são, e sem nenhuma pena, mas com todo o gosto, desfazem o engano. Deve ser o caso para quem Deus faz mercê de ter esta humildade e grande amor a Deus, que em coisa que seja servi-lo mais, já está tão esquecida de si mesma, que nem ainda pode crer que outros sintam certas coisas e as tenham por injúrias. 4. Estes efeitos, que digo agora no fim, são de pessoas já muito chegadas à perfeição, e a quem o Senhor muito ordinariamente faz mercês de as chegar a si por contemplação perfeita. Quanto à primeira coisa que disse, que é o estar determinadas a sofrer injúrias e sofrê-las embora seja sentindo pesar, digo que muito depressa tem esta disposição quem já recebeu esta mercê do Senhor, de chegar à união. E, se não sente estes efeitos e não sai da oração muito fortalecida neles, creia que a mercê não era de Deus, mas sim alguma ilusão e regalo do demônio, para que nos tenhamos por mais honrados de Deus. 5. Pode ser que, a princípio, quando o Senhor começa a fazer estas mercês, a alma não fique logo com esta fortaleza, mas digo que, se lhes continua a fazer, em breve tempo fará com fortaleza, e ainda que não a tenha em outras virtudes, nisto de perdoar, sim. Não posso eu crer que uma alma, que tão junta se chega à mesma misericórdia, onde conhece quem é e o muito que Deus lhe tem perdoado, deixe de perdoar logo com toda a facilidade, e não fique disposta a ficar muito de bem com quem a injuriou. Porque tem bem presente o regalo e mercê que Deus lhe fez, onde viu sinais de grande amor e alegra-se, quando se lhe oferecer ocasião de lhe mostrar algum. 6. Torno a dizer que conheço muitas pessoas a quem o Senhor fez mercê de as levantar a coisas sobrenaturais, dando-lhes esta oração ou contemplação que fica dita. E ainda que as veja com outras faltas e imperfeições, com esta não tenho visto nenhuma, nem creio haverá, se as mercês são de Deus, como já disse. Aquele que as receber maiores, olhe muito a como vão crescendo em si estes efeitos, e, se não vir nenhum em si, arreceie-se muito e não creia que esses regalos são de Deus, como disse, o qual sempre enriquece a alma onde chega. Isto é certo, e ainda que a mercê e regalo passe depressa, com vagar se entende pelos ganhos com que a alma fica. E, como bom Jesus sabe bem tudo isto, determinadamente diz ao seu Santo Pai que perdoamos a quem nos tem ofendido. Capítulo 37. Fala da excelência desta oração do Pater Noster e corno acharemos nela consolação de muitas maneiras. 1. É coisa para louvar muito ao Senhor ver como é subida em perfeição esta oração evangélica, no que bem mostra ser ordenada por tão bom mestre, e assim podemos, filhas, cada uma de nós, tomá-la a seu propósito. Pasmo de ver como, em tão poucas palavras, está encerrada toda a contemplação e perfeição, que parece não termos necessidade de outro livro, senão de estudar neste, porque até aqui nos tem ensinado o Senhor todo modo de oração e de alta contemplação, desde os principiantes na oração mental, até a de quietude e união,
que é ser eu pessoa para o saber dizer, poderia escrever um grande livro de oração sobre tão verdadeiro fundamento. Agora já começa o Senhor a dar-nos a entender os efeitos que deixa, quando são suas as mercês, como tendes visto. 2. Tenho eu pensado como é que Sua Majestade não se declarou mais em coisas tão subidas e obscuras, para que todos o entendêssemos. E parece-me que, devendo esta oração ser geral para todos, a deixou assim em confuso para que pudesse cada um pedir a seu propósito e se consolasse, parecendo-nos que a entendemos bem. E assim os contemplativos, que já não querem coisas da terra, e as pessoas já muito dadas a Deus, peçam as mercês do céu que, pela grande bondade de Deus, se podem receber aqui na terra. Os que ainda vivem nela e é bem que vivam conforme o seu estado, peçam também o pão com que se hão de sustentar e sustentam suas casas, e é muito justo e santo, e assim as demais coisas, conforme as suas necessidades. 3. Mas olhem que estas duas coisas, ou seja dar-lhe a nossa vontade e perdoar, são para todos. Verdade é que há nisto mais e menos, como ficou dito, os perfeitos darão a vontade como perfeitos e perdoarão com a perfeição que já disse, e nós, irmãs, faremos o que pudermos, pois o Senhor tudo recebe. Dir-se-ia uma espécie de contrato, que ele faz da nossa parte com seu eterno Pai, como quem diz, fazei vós isto, Senhor, e meus irmãos farão estoutro. Pois é certo que, da sua parte, não falhará. Ó! É muito bom pagador e paga mui sem medida. 4. De tal maneira podemos dizer uma vez esta oração que, vendo que em nós não há doblez, mas cumpriremos o que dizemos, nos deixe ricas. É muito amigo de que sejamos verdadeiros com ele, tratando-o com sinceridade e clareza, não dizendo uma coisa e fazendo outra, sempre dá mais do que lhe pedimos. Sabia isto o nosso bom mestre, e os que deveras chegassem à perfeição no pedir, ficariam então alto grau com as mercês que o Pai lhes havia de fazer, e entendia que os já perfeitos, ou os que vão a caminho disso, não temem nem devem, como se costuma dizer, trazem o mundo debaixo dos pés, pois contentam o Senhor do mesmo mundo, como pelos efeitos que opera em suas almas, podem ter grandíssima esperança de que Sua Majestade está contente, embebidos nesses regalos, nem se quereriam lembrar de que há mundo, nem de que tem contrários. 5. Ó sabedoria eterna! Ó bom ensinador! E que grande coisa é, filhas, um mestre sábio, prudente, que previne os perigos. É todo o bem que uma alma espiritual pode desejar cá na terra, porque é grande segurança. Não poderia eu encarecer com palavras quanto isto importa. Assim, vendo o Senhor que era mister despertá-los e lembrar-lhes que têm inimigos, que muito mais perigoso é para eles o andarem descuidados e muita mais ajuda precisam do Pai Eterno, porque cairão de mais alto, para não andarem enganados sem o entenderem, faz estas petições tão necessárias para todos enquanto vivemos neste desterro, e não nos deixeis cair, Senhor, em tentação, mas livrai-nos do mal. Capítulo 38. Trata da grande necessidade que temos de suplicar ao Pai Eterno que nos conceda o que lhe pedimos nestas palavras. Enia nos inducas in tentationem, sed libera-nos amá-lo e declara algumas tentações. 1. Grandes coisas temos aqui, irmãs, para pensar e entender, pois as pedimos. Agora notai, tenho por muito certo que, os que chegam à perfeição, não pedem ao Senhor os livres de trabalhos, nem das tentações, nem de perseguições e pelejas, mas antes os desejam, pedem e amam, como disse há pouco. Este é outro efeito muito grande e certo de ser Espírito do Senhor, e não ilusão, a contemplação e mercês que Sua Majestade lhes der, porque, como há pouco disse, antes os desejam, pedem e amam. São como soldados que estão mais contentes quando há mais guerra, porque esperam sair com mais ganho, se a não há, servem e recebem seu soldo, mas veem que não podem prosperar muito. 2. Crede, irmãs, os soldados de Cristo, ou seja, os que têm contemplação e tratam de oração, estão desejosos por ver chegada a hora do combate. Nunca temem muito a inimigos declarados, já os conhecem e sabem que não têm força. Pela força que a eles próprios dá o Senhor, sempre ficam vencedores e com grandes ganhos, nunca lhes voltam o rosto. Os que temem, e é razão temerem e pedirem sempre ao Senhor os livre deles, são os inimigos traidores, uns demônios que se transfiguram em anjos de luz e vêm disfarçados. Enquanto não fazem muito dano à alma,
não se dão a conhecer, bebem-nos o sangue e acabam com as virtudes, e andamos metidos na tentação e não o entendemos. Destes, peçamos, filhas, e supliquemos muitas vezes no Pai Nosso, nos livre o Senhor e não consinta que andemos em tentação, que não nos enganem, que se descubra a peçonha e não nos escondam a luz e a verdade. Ó! Com quanta razão nos ensina o nosso bom Mestre a pedir isto, e ele o pede por nós. 3. Olhai, filhas, que de muitas maneiras nos podem causar dano e não penseis que é só em fazer-nos entender que os gostos e regalos que em nós podem fingir são de Deus, pois isto me parece, em parte, o menor dano que nos podem fazer antes, poderá ser que, com isto, nos façam caminhar mais depressa, porque atraídas por aquele gosto, estaremos mais horas na oração. E, como ignoram que é obra do demônio e como se veem indignos daqueles regalos. Não acabarão de dar graças a Deus, ficarão mais obrigados a servir-lo e esforçar-se-ão para nos disporem, a fim de receber mais mercês do Senhor, pensando serem de sua mão. 4. Procurai sempre, irmãs, ter humildade e ver que não sois dignas destas mercês, e não as procureis. Fazendo isto, tenho para mim que muitas almas escapam assim ao demônio, pensando ele que por aqui consegue que elas se percam, do mal que ele pretende fazer, tira o Senhor o nosso bem. Porque Sua Majestade olha a nossa intenção, que é de o contentar e servir, estando com ele na oração e fiel é o Senhor. Bom é andar de sobreaviso, não haja quebra da humildade ou gerar-se alguma vanglória. Suplicando ao Senhor que nos defenda disto, não tenham medo, filhas, que Sua Majestade vos deixe receber mercês de alguém, se não de ele. 5. Onde o demônio pode fazer grande dano sem o entender, é fazendo-nos crer que temos virtudes não as tendo, e isto é pestilencial. Porque nos gostos e regalos parece que só recebemos e ficamos mais obrigados a servir. Aqui, parece que damos e servimos e que o Senhor está obrigado a pagar, e assim, pouco a pouco, faz muito dano, pois, por uma parte enfraquece a humildade, por outra, descuidamo-nos de adquirir aquela virtude que julgamos já ter ganho. E que remédio dar a isto, irmãs? O que a mim me parece melhor é o que nos ensina o nosso Mestre, oração e suplicar ao Pai Eterno que não permita que andemos em tentação. Também vos quero dizer um outro remédio, se nos parece que o Senhor já nos deu alguma virtude, entendamos que é um bem recebido e que nolo pode tornar a tirar, como, na verdade, acontece muitas vezes e não sem grande providência de Deus. Nunca o experimentastes por vós mesmas, irmãs? Pois eu sim, de umas vezes parece-me que estou muito desprendida e, na verdade, chegando-me à prova, vejo que o estou de facto, outras vezes encontro-me tão apegada e, porventura, a coisas de que no dia anterior eu trouxara, que quase não me reconheço. Outras vezes me parece ter muito ânimo, e que a coisas que fossem servir a Deus não voltaria o rosto, e está provado que assim o tenho em algumas. Vem outro dia em que não me acho com ele para matar uma formiga por Deus, se achasse nisso contradição. Assim, umas vezes me parece que não se me dá nada de coisa alguma que murmurassem ou dissessem de mim, vindo à prova. Algumas vezes é assim, pois até me causa contentamento. Vem outros dias em que uma só palavra me aflige e quereria ir-me deste mundo, porque tudo nele me cansa. E isto não acontece só a mim, pois o tenho visto em muitas pessoas melhores do que eu, e sei que é assim que se passam as coisas. 7. Se isto é assim, quem poderá dizer de si mesma que tem virtude, nem que está rica, se, na melhor altura em que precisar de virtude, se acha dela pobre? Não e não, irmãs, pensemos antes que sempre o estamos pobres e não nos endividemos sem ter com que pagar, porque de outra parte nos há de vir o tesouro e não sabemos quando Deus nos quererá deixar no cárcere da nossa miséria sem nos dar nada. E se, tendo-nos por boas, nos fazem mercê e honra, que é o emprestar que digo, ficarão enganados tanto eles como nós. Verdade é que, servindo-o com humildade, por fim nos socorre o Senhor nas necessidades, mas, se não há muito deveras esta virtude, a cada passo, como dizem, vos deixará o Senhor. E isto é grandíssima mercê da sua parte, é para que a tenhais e entendais com verdade que nada possuímos que não tenhamos recebido. 8. Agora, notai outro aviso, dá-nos o demônio a entender que temos certa virtude, digamos a paciência, porque nos determinamos e fazemos propósitos muito contínuos de sofrer muito por Deus, e parece-nos de verdade que o sofreríamos de facto, e assim andamos muito contentes, porque o demônio ajuda a que acreditemos.
Mas eu vos aviso, não façais caso destas virtudes, nem pensemos que as conhecemos mais que de nome, nem que o Senhor nolas deu, até que vejamos a prova, pois acontecerá que, há uma palavra que vos digam do vosso desagrado, caia por terra a vossa paciência. Quando sofrerdes muitas vezes, louvai a Deus que vos começa a ensinar esta virtude, e esforçai-vos a padecer, porque é sinal que com isso quer que lhe apagueis, pois vô-la dá, e não a tenhais senão como em depósito, como já ficou dito. 9. Há outra tentação. Parece-nos que somos muito pobres de espírito, e temos costume de o dizer e que não queremos nada, nem se nos dá nada de nada, mas mal se nos oferece a ocasião de nos darem alguma coisa, mesmo além do necessário, logo fica perdida de todo a pobreza do espírito. Ajuda muito ter costume de o dizer mais do que parecer que se tem. Muito faz ao caso andar sempre de sobreaviso para entender que isso é tentação, tanto nas coisas de que falei, como em outras. Muitas de porque, quando o Senhor dá deveras uma sólida virtude destas, parece que a todas arrasta após si, e isto é coisa muito conhecida. Mas torno a avisar-vos, embora vos pareça que a tendes, temei de vos enganardes, porque o verdadeiro humilde sempre anda duvidoso das virtudes próprias, e muito habitualmente julga mais seguras e de mais valia as que vê no próximo.